tinha 3 mensagens para trazer para os irmãos, né? E até o último momento, perguntando para Deus: Senhor, qual é a mensagem, Pai? E o Senhor colocou no meu coração que eu pregasse essa mensagem. Atos, capítulo 5, de 1 a 11. Texto muito conhecido da palavra de Deus, mas sempre faz com que nós olhemos com um lenitivo diferente. Não será assim nesta noite. Atos capítulo 5, de 1 a 11, diz assim: Mas certo homem chamado Ananias, juntamente com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e ficou com uma parte do valor, e sua mulher também sabia disso. Então ele levou a parte restante e colocou-a aos pés dos apóstolos. Então Pedro perguntou a Ananias: por que Satanás encheu teu coração, para que mendisses ao Espírito Santo e ficasses com a parte do valor do terreno? Enquanto possuías, não era teu, e depois de vendido o dinheiro, não estava em teu poder? Como planejasse isso no coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ao ouvir essas palavras, Ananias caiu e expirou. Em outras versões, ele morreu. E sobreveio grande temor a todos os que souberam disso. Então, os mais novos levantaram-se, cobriram, carregaram-lhe para fora e o sepultaram. Depois de um intervalo de cerca de 3 horas, chegou também a sua mulher, sem saber o que havia acontecido. E Pedro lhe perguntou: dize-me, vendesses por tal quantia aquele terreno? E ela respondeu: sim, foi por essa quantia. Então Pedro lhe disse: por que combinastes a colocar à prova o Espírito do Senhor? Os que sepultaram teu marido estão lá fora, e eles também te levarão. Na mesma hora ele caiu aos pés dele e expirou. Então os mais novos entraram e acharam-no morta, e levando-a para fora, o sepultaram ao lado do marido. E um grande temor tomou conta de toda a igreja e de todos os que ouviram essas coisas. Tema da mensagem desta noite: escolhas perigosas. Escolhas perigosas. Senhor nosso Deus e nosso Pai que está nos céus, ó Pai querido, sua palavra foi lida. Ilumina minha mente, Senhor, para que nesse momento, Pai, essa palavra que falou grandemente no meu coração possa falar no coração do teu filho e da tua filha, em nome de Jesus. Amém. Amém. Escolhas perigosas. Aqui, meus irmãos, nós estamos diante da igreja primitiva. E na minha visão, onde nasce a igreja. E a igreja estava numa grande ascensão. Pois alguns estudiosos gostam de chamar o livro de Atos, gostam de chamar de Atos do Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo estava sendo muito fluente naqueles dias. O Espírito Santo estava agindo de uma maneira grandiosa naqueles dias, a ponto, meus irmãos, do mesmo tempo daqueles irmãos estarem alegres, contagiados pelo Espírito Santo, havia também muito temor, porque o Espírito Santo estava agindo de uma maneira abissal naqueles dias, naqueles momentos. Pois bem, meus irmãos, a manifestação do Espírito Santo era algo verídico no seio daquela igreja.
Pedro, ele deixa de ser aquele Pedro que até então mitigava ali algumas coisas, e agora passa a ser um Pedro cheio do Espírito Santo de Deus. Pedro agora deixa de ser aquele homem que até então a figura dele era de alguém que negava a Deus, e agora passa a ser um homem de Deus. Um homem totalmente transformado, um homem avivado, um novo homem. Só que nós vemos, meus irmãos, no contexto desta igreja, algumas pessoas que tiveram algumas escolhas perigosas. Há certas escolhas que nós fazemos na vida, que no decorrer das nossas vidas dá para mudar, né? Mas há escolhas que nós fazemos nas nossas vidas, certas escolhas que nós fazemos nas nossas vidas, que até os últimos dias das nossas vidas, nós iremos pagar por causa delas. Então existem escolhas que nós podemos, em algum momento, mudarmos. Mas existem certas escolhas que são irreversíveis. Não tem como mudar. Quando nós olhamos para esse texto, nós vemos um casal combinando, nós vemos um casal em algum momento acreditando que poderiam mentir à igreja. E aqui eles não estavam mentindo para a igreja em si, mas eles estavam mentindo para o próprio Cristo, que é o noivo da igreja. E por isso então eu coloquei como tema dessa mensagem escolhas perigosas, porque eles estavam mentindo ao Espírito Santo. Já preguei diversas vezes nesse texto, mas o Senhor me colocou algo diferente, meus irmãos, no meu coração. Como será que era Ananias? Que forma que ele, como é que ele se lidava? O texto não diz, a história não diz se ele tinha filhos. Mas como que ele era com seus filhos? Safira, como que ela era como mulher, como mãe? Por que houve essa combinação? Por que eles escolheram a pecar? Quando nós olhamos para o texto, nós vemos um homem que não era qualquer homem, era um homem que conhecia a palavra de Deus, era um homem experiente, não era qualquer pessoa. É tanto, meus irmãos, que quando ele mente, dá para nós observarmos que ele conhecia como era a igreja, como que se fazia, ele sabia disso daí, mas mesmo assim ele preferiu mentir. Ele acreditou que ele ia enganar o Espírito Santo de Deus, e ele entra determinado dizendo: olha, eu vendi por tal valor. Meus irmãos, era tudo dele. Era tudo dele. Ele não precisava de mentir. Deus não precisava do dinheiro dele. Com o seu dízimo ou com a sua oferta, Deus vai ser Deus. Com o seu dízimo ou com a sua oferta, a igreja do Senhor vai ser levantada, porque Ele é Deus. Deus não precisa do seu resto. Fique com o seu resto. Deus precisa da obediência, e isso faz com que Ele te ame, a sua obediência, e não o seu resto. Ele é Deus de qualquer forma, porque Ele é o Senhor das nossas vidas. Eu estava conversando com uma irmã da igreja, e essa irmã é a irmã de Janeira. Eu estava conversando algo a respeito de valores de dinheiro. Ela me deu uma aula, ela disse assim: pastor, que a gente abre mão por amor a Deus, o Senhor nos dá muito mais. Olha aí, uma voz para ser ouvida, uma experiência a ser ouvida. Não existe, meus irmãos, uma maneira de nós vivermos mais na dependência de Deus quando nós somos dizimistas e ofertantes. Não existe uma maneira, meus irmãos, de nós demonstrarmos o nosso amor a Deus quando o nosso bolso é tocado. O próprio Jesus falou muito mais em dinheiro do que na salvação. Estude a Bíblia para você ver. Ele vai falar muito mais em dinheiro e das consequências do dinheiro. O dinheiro é ruim? Se o seu for ruim, dá para mim. Aí fica bom. Dinheiro é bom. Dinheiro é bom. Mas Deus é melhor ainda. Deus é melhor ainda. E aquele
aquele homem então, como que era Ananias? Como descrever Ananias? Como é que será que era Ananias? Ananias era alguém, meus irmãos, que acreditava que em algum momento o amor ao dinheiro poderia ser maior do que o amor a Deus, do que a obediência a Deus. Então Pedro perguntou a Ananias: que Satanás encheu o seu coração? Que pergunta que ele faz aqui: Ananias, por que você deixou que o diabo controlasse a sua vida, Ananias? Era isso que ele estava dizendo. Ananias, por que você permitiu que o inimigo tomasse conta da sua vida, Ananias? Não tem um de nós nesta noite que, quando abrimos mão de ajudar alguém com dinheiro, logo vem na nossa mente assim: mas esse dinheiro é meu, esse dinheiro poderia fazer tantas coisas com ele. Mas quando nós paramos e pensamos: Senhor, o meu dinheiro não é meu, mas é do Senhor. Meus irmãos, nós estamos vivendo uma época. Eu nunca vi tanto mendigo na minha vida. Eu não sei os irmãos, mas na minha porta, no meu portão, todo dia passa alguém batendo lá. Nos faróis então nem se fala. E qual é a forma que nós temos para materializar esse amor que Deus nos deu, ou as bênçãos que Deus tem nos dado, a não ser dividir com as pessoas? Eu não imagino alguém chegando aqui com fome e sair daqui com fome. Eu lembrei que quando entrou a pandemia, uma coisa que Deus colocou no meu coração e no coração dos diáconos dessa igreja: nós iríamos, a nossa intenção, e isso aconteceu, nenhum dos nossos vão passar por alguma necessidade, principalmente por fome. Foi o ano que marcou a minha vida, 2020 e 2021, que a igreja trabalhou muito no sentido de cuidar das pessoas. Não deixe, meus irmãos, que o inimigo em nenhum momento possa controlar algo na sua vida que de fato não é dele, que de fato é do Senhor. Ananias, que deixasses, Ananias, o diabo controlar o seu coração. E Ananias, a Bíblia diz que quando perguntou Pedro isso para ele, cheio do Espírito Santo. Agora vem a pergunta, uma pergunta teológica: quem foi que contou a Pedro que Ananias estava roubando ali aquele dinheiro do Senhor? Quem foi que contou? Foi o Espírito Santo de Deus, que naqueles dias, meus irmãos, ele estava em ação. Quando nós buscamos a presença de Deus nos revela as pessoas que são confiáveis para a gente e as pessoas que nós não devemos confiar de jeito nenhum. Por isso, meus irmãos, existem escolhas perigosas que nós crentes temos que escolher. Cuidado com quem você anda, cuidado com quem você fala, cuidado, meus irmãos, cuidado. Que o Espírito Santo possa ser tão sensível na sua vida que você possa separar: esse pode ser meu amigo, esse de jeito nenhum, esse de forma nenhuma. Ananias, ele adentra o templo. Pedro pergunta para ele com a autoridade do Espírito Santo: você vendeu por quanto a sua propriedade? Eu vendi por tanto. Ele poderia ter roubado de pé. Ele poderia ter, naquele momento ele poderia falar assim: não, eu vou mudar de ideia. Mas a Bíblia diz que o Satanás tomou conta do seu coração ali, e ele disse assim: eu vendi por tanto. E naquele momento que ele disse portanto, na hora, o apóstolo disse para ele: olha, porque você deixou o inimigo tomar conta do seu coração?
porque ficasse com parte do valor. Tudo não era teu, Ananias. E depois de ter vendido o dinheiro, não estava em teu poder, Ananias. Como planejasse isso no coração? Não mentisse aos homens, Ananias, mas mentisse a Deus. Ao ouvir essas palavras, Ananias caiu e na hora morreu. Oh, meus irmãos, vai chegar uma época, o Espírito Santo vai estar muito presente nas nossas vidas, evidente nas nossas vidas. Que nós possamos tomar cuidado com isso. O meu desejo é que as suas orações, o meu desejo nesta noite é que você seja alguém cheio do Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, é a 20ª vez que eu digo isso para os irmãos. Eu não peço riqueza a Deus, mas eu peço ser um homem cheio do Espírito Santo. Isso eu peço. Isso eu quero. Às vezes na minha vida, e desculpa eu testemunhar isso, às vezes eu digo para o diabo assim: você pensou que com essa coisa aí eu ia parar de pregar? Você pensou que com essa fofoquinha aí eu ia ficar triste? Pode mandar mais. Você pensou que com isso daí você ia me parar? Não vai parar. Glória a Deus. Que não pare você também, meu irmão. Que louvado seja Deus pela sua vida. Glória a Deus. Que quanto mais se levantar pessoas, mais Deus seja glorificado, mais cheio do Espírito Santo você seja. Glória a Deus. Que cada vez que se levantar algo, você possa dizer para o inimigo: você pensa que essa besteirinha aí vai parar eu? Não vai. Porque eu pertenço ao Senhor, e ao Senhor toda a honra, ao Senhor toda a glória. Glória a Deus. Entra a mulher de Ananias, Safira. Entra ela também. Os dois já tinham combinado ali. Olha só, meus irmãos, como é importante, né, o marido. Mas não só o marido para falar que tem um homem do lado. Falar que tem um homem do lado é fácil. Mas olha como é importante ter um homem de Deus, né? Se ele não tivesse cometido esse erro, toda a sua família seria salva. Por isso, meu irmão, você que é marido, olha a responsabilidade. Se a tua família vai bem, glória a Deus, é você, marido. Se a sua família vai mal, a culpa é sua. Você é o sacerdote, você é o líder da sua casa. Deus te deu essa responsabilidade para você. Nós vemos nesse texto que se ele não tivesse induzido a sua esposa, ambos não teriam sido mortos e a casa deles não teria sido destruída. Mas Ananias era um fraco, um descuidado. Enquanto os homens daquela igreja primitiva buscavam ser cheios do Espírito Santo, ele era um mentiroso, ele era um incrédulo, ele era um fofoqueiro, era isso que ele era. E olha as consequências de alguém que anda fora da rota do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós não temos homens mais que morrem desse jeito, por causa de uma mentira. Mas temos coisas ainda piores muitas vezes. Homens que não decolam, não voam, não conseguem nada na vida. E não estou aqui generalizando. Ela entra, o apóstolo cheio do Espírito Santo novamente pergunta para ela: foi portanto que vocês venderam a propriedade? O que ela se lembrou? Ela se lembrou das palavras do marido. Ela se lembrou dos conselhos do marido. Foi por isso mesmo, foi por essa mentira, né? Foi por isso que nós vendemos. Verso 5: ao ouvir essas palavras, Ananias caiu, expirou e sobreveio grande temor, e todos souberam disso. Os mais novos levaram o seu corpo e sepultaram. Depois de um intervalo, versículo 7, cerca de 3 horas, chegou também sua mulher, coitada dessa mulher, sem saber o que havia acontecido. E Pedro perguntou: dize-me, vendestes por tal quantia aquele terreno? Ela respondeu: sim.
foi por essa quantia. 9. Então Pedro lhe disse: por que combinastes? Olha só, por que combinastes colocar à prova o Espírito do Senhor? Os que sepultaram teu marido estão lá fora, eles também te levarão. Imagine, meus irmãos, quando aquela mulher ouve isso, imaginem vocês a angústia, a tristeza, o remorso que ela sentiu naquele momento. Se ela pudesse culpar, ela diria: olha o que Ananias fez com a minha vida, olha do que nós somos acometidos. Culpa de quem? Do mau líder, do mau marido, de um péssimo sacerdote que Deus levantou. Nós homens, certa vez, quando eu estava me preparando para ser pastor, e o pastor que estava me preparando, ele me ensinou algo que eu já falei algumas vezes aqui, gosto de falar em casamento, nos casamentos, mas é uma grande realidade. Marido, ame a sua esposa mais do que você mesmo. Se você se ama, ame a sua esposa muito mais do que você ama a si mesmo. Nós temos uma catástrofe de um homem que não amava a sua esposa. Consequentemente, deveria ser um péssimo pai. Consequentemente, um péssimo filho. E aí se vai. Alguém que não procurava ser cheio do Espírito Santo como os demais. E aquele homem, então, além de ter morrido, morre agora a sua esposa. E toda aquela igreja, toda aquela congregação começa a ter um temor entre eles ali. Vocês viram que o Espírito Santo foi capaz de fazer na vida de Ananias e Safira? Vocês viram que o poder de Cristo foi capaz de fazer na vida de Ananias e Safira? E vocês viram como que o diabo trabalha na vida de uma família, meus irmãos? Porque nós vemos tantas propagandas denegrindo a imagem da família. Por quê? Porque quando uma família é destruída, acabou, meus irmãos. Certo? Quando a família ela é destruída, tudo se acaba. O diabo está cada vez mais, cada dia mais, podemos afirmar assim, criando seus trejeitos, as suas maneiras para destruir as famílias. E a palavra de Deus diz que houve um grande temor naquela igreja por esse acontecimento. Mas Ananias e Safira preferiram fazer escolhas perigosas. Escolhas perigosas. Quero dizer para vocês, jovens, adolescentes, o melhor amigo que você tem dentro da sua casa é seu pai, é a sua mãe. Se há algum segredo, conta para o pastor, não. Fale para a sua mãe, fale para o seu pai. São as pessoas que querem o bem de vocês, que criaram vocês. Pais e mães sejam referências para que os seus filhos confiem em vocês. É inadmissível, mas nós, pais, queremos as melhores coisas para os nossos filhos. E filhos, vocês precisam amar os nossos pais. Estava pensando também como que foi a criação de Ananias e Safira. Como é que eles foram criados? Será que Ananias teve como modelo o seu pai, sua mãe? Porque muitas vezes, meus irmãos, desculpa eu entrar nesse campo, muitas vezes nós falamos que nossos políticos, eles são corruptos, na sua grande maioria. Mas muitas vezes, meus irmãos, nasce o corrupto dentro das nossas casas, quando nós agimos com corrupção. Quando você vai lá no mercado,
e tem a vaga do idoso, ao invés de você colocar o seu carro em outro lugar, você coloca o carro no lugar do idoso. Quando muitas vezes, meus irmãos, ao invés de nós agirmos dando um exemplo, nós agimos de uma maneira errônea, tão corrupto, e não nasce lá em Brasília, como alguns acreditam, não. Nasce dentro das nossas casas, conforme nós educamos os nossos filhos. É desta forma. Uma dúzia de laranja é 13 ou é 12? É 12. Meia dúzia de laranja é 6 ou é 7? É 6. Você vai comprar uma dúzia de laranja e coloca 13, e seu filho está do lado vê, é ali que nasce o corrupto. É desse jeito. Quando você dá um troco, quando você paga com uma nota de 50 reais e recebe um troco de 100 e fica quietinho, seu filho vê isso, é ali que nasce o corrupto. É dessa forma que nasce a corrupção. Não é quando chegam lá em Brasília, não, é dentro dos nossos lares, é na maneira que nós vemos. Meu coração enche de alegria quando eu vejo um filho dizendo assim: olha, meu pai me ensinou a ser alguém honesto. Que maravilha. Olha, minha mãe me ensinou a ser honesto. Que bênção de Deus. Quando um filho, né? Quando uma filha fala: olha, meu pai me ensinou a ser honesto. Sou pobre, mas sou honesto. Que maravilha. Que coisa linda. Pode ter certeza que onde o seu filho for, ele vai levar aquela honestidade, porque ele aprendeu dentro da sua casa a ser honesto. Que sejamos cheios do Espírito Santo de Deus. Que não venhamos deixar que nada nesse mundo, que nenhuma quantia, que nem o dinheiro possa ser capaz, em algum momento, de nos escandalizarmos como crentes. Cuidado com as suas escolhas. Nossas escolhas, em algum momento, elas podem ser perigosas, perigosíssimas. Perigosíssimas. Eu vejo muitas vezes, meus irmãos, os jovens aí do mundo, vivendo sem responsabilidade nenhuma, fazendo escolhas muitas vezes que levam à morte. E Provérbios, Salomão disse, né, que há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o fim deles é a morte. Eu já fiz centenas de velórios. Lá na faculdade eu precisava fazer estágio, e para eu terminar a faculdade era 4 anos, para eu terminar em 3 anos e 6 meses eu precisava de fazer muitos estágios. E eu tive a ideia de estagiar nos velórios, né? Vila Alpina, Vila Formosa, e aí eu e a Bíblia lá, né? Deus, eu e a Bíblia lá fazer estágio nesses lugares. E quando eu não era impedido de pregar, quando eu pregava, né, o que eu mais ouvia eram as mães dizendo assim, os pais: eu não falei para você. Era um desabafo. Eu não disse para você. Olha o que seus amigos te levaram. Uma vez eu fui fazer um velório em um lugar onde só estava a mãe e o menino que tinha morrido no assalto. E a mãe falava, parecia que ele estava vivo. A mãe dizia assim: eu não disse para você. Eu não falei para você. Quantas vezes eu disse para você, olha o que aconteceu. Né? E esse filme às vezes vem na minha mente, porque ele volta, né? Que a gente fala para os nossos filhos, quando acontece alguma coisa, a gente fala: eu não falei para você, eu não disse para você. Né? Eu não falei para você. Né? Então as nossas escolhas, muitas vezes, meus irmãos, elas são perigosíssimas, que podem nos levar à morte. Há caminhos que ao homem parece ser bom. Há pessoas que parecem ser boas. Há negócios que parecem ser maravilhosos. Há intenções que parecem boas. Mas tudo isso muitas vezes pode nos levar à morte. Que nesta noite, que você possa aprender a fazer as suas escolhas.
aprender com quem você anda. Existe um ditado muito antigo. Existe dois, eu quero citar aqui. Minha avó dizia, o primeiro que a minha avó dizia era o seguinte: antes só. Ela dizia isso. Antes só do que mal acompanhado. E é verdade, meus irmãos. É verdade. É melhor andar com Deus do que com má companhia. Que a sua companhia seja o Senhor. Que a sua companhia seja Deus. Eu estudei numa escola e eu nunca vou esquecer disso. O professor Gerson, já deve ter morrido esse professor. E ele sentava cerca de 60 meninos na educação física. Né? Na escola onde eu estudei, 2 quadras, escola pública, 2 quadras. Né? Ele sentava 60 meninos ali. Ele apontava o dedo para nós nos meados de 1985, 86. Ele apontava o dedo para cada um de nós e dizia assim: olha, daqui, nós, loucos para jogar bola, estávamos loucos para jogar futebol, mas eu não esqueço das palavras dele. Ele sentava ali, mais ou menos, 50 meninos sentavam, assim, tudo da mesma idade, né? Ele dizia assim: olha, daqui, ó, no meio de vocês, vai sair daqui. Ele dizia: médico, advogado, juiz, deputado, policial, delegado. Daqui, no meio de vocês, vão sair pessoas assim. Eu ficava olhando para aquilo que ele estava dizendo. Aí ele dava um tempinho e dizia assim: mas daqui também vai sair ladrão, traficante, estuprador. Daqui também vai sair. Ah, meus irmãos, sempre eu me lembro daquilo que o professor dizia, porque aquilo que ele disse foi uma grande realidade. Muitos não estão aqui mais para contar a história. Outros são juízes, excelentes profissionais, né? E dali saiu esse tipo de pessoa. Daqui desta noite, diante do Senhor eu digo: sairá excelentes crentes. Nos veremos na glória, homens e mulheres de Deus. Mas infelizmente também tenho que dizer isso: pessoas que estão aqui só esquentando, que não fazem diferença nenhuma sendo servo do Senhor. Portanto, quero dizer para você nesta noite: cuidado com as suas escolhas, que as suas escolhas venham agradar ao Senhor, e que sejamos homens e mulheres cheios do Espírito Santo. E ainda dá tempo. Não estamos no papel ainda de Ananias e Safira, porque nós temos o Espírito Santo está dentre nós, é o Deus em nós. Mas que possamos, em nome de Jesus, crescermos espiritualmente falando, para a honra e para a glória do nosso Senhor, Salvador, Jesus Cristo. Não brinque com Deus. Nosso Deus não é Deus de brincadeira. Nosso Deus é Deus de verdade. Nosso Deus é Deus de justiça. Que nós possamos a cada dia crescer na sua presença, até chegarmos à estatura de Cristo. É isso que o Senhor quer de nós. Quando nós não somos cheios do Espírito Santo, qualquer vento, qualquer besteira, qualquer bobagem, qualquer coisinha, a gente quer sair da igreja, quer largar tudo, qualquer coisinha. Mas quando nós somos cheios do Espírito Santo de Deus, quando Deus está em nós vivemos para Deus. Eu tive um pastor, talvez ele está me vendo. Ele disse assim: Edson, eu era muito próximo a ele, muito amigo dele, muito próximo dele. E uma vez chorando ele me disse assim: Edson, pelo dinheiro talvez eu já teria largado o ministério faz tempo.
mas pelo chamado eu sigo em frente, né? Eu sigo em frente. E isso, meus irmãos, não é um estrabismo, mas isso ecoa no meu ouvido. Muitas vezes, meus irmãos, nós queremos, eu vejo às vezes esses políticos aí na televisão sendo chamados de ladrões, mexem com a família deles e falam coisas, e eles continuam intactos. Por que eu não sei? Mas eu sei por quê. Oh, meus irmãos, imagine como nós não devemos ser, porque somos soldados escolhidos por Deus. Que nada venha nos atingir em nome de Jesus. O Senhor está voltando e que Ele possa encontrar cada um de nós fortes e firmes para a honra e glória do Senhor Jesus. Lá vem o inimigo, toma uma pedrada, manda outra maior, porque essa daí foi muito pequena. Eu sou cheio do Espírito Santo e escolhido por Deus, em nome de Jesus. Vamos orar. Oh, Pai querido, Pai amado, obrigado, Senhor, pela Tua palavra que falaste muito ao meu coração. Não sou o melhor, não sou o bonzão, mas procuro, ó Pai, a cada dia ser alguém cheio do Teu Espírito. Ó Pai, que a Tua igreja nessa noite procure ser cheia do Teu Espírito, Senhor. Ó Pai querido, que esses bancos possam ser cheios, por causa que as pessoas olham para nós e veem Cristo nas nossas vidas. Que não sejamos, ó Pai, como Ananias e Safira, que em algum momento, ó Pai, combina ali por causa do dinheiro, pelo mau testemunho que alguém um dia deu para eles, e eles foram pelo mesmo caminho. Ó Pai, que nós não possamos em algum momento ir pelo caminho, ó Pai, ruim, mas pelo Teu caminho que é santo, que é agradável, que é precioso nas nossas vidas. Que nada venha tirar o Teu lugar. Que nada nessa vida venha tirar o Seu lugar nas nossas vidas. Que o Senhor possa continuar no centro das nossas vidas. Que nós possamos a cada dia estarmos no centro da Tua vontade. Hoje é dia de conserto. Hoje é dia, Pai querido, de regeneração, de quebrantamento, ó Deus. A começar em mim, quebra corações. Quebra corações. Nos transforma, Pai. Alguém que faz esta oração junto comigo, fique de pé. A começar em mim, quebra corações. Transforma a minha vida, Senhor. Ó Deus, o Senhor seja meu Deus em todas as coisas, Pai querido. Transforma a minha vida, Senhor. Ó Pai querido, como eu necessito de Ti, Senhor. Transforma a minha vida. Me faz de novo, Senhor. Se o Senhor entrou no meu coração, muda, transforma, quebranta, Senhor. Me leva ao arrependimento, em nome de Jesus, ó Deus. Que eu não seja o exemplo, mas que o exemplo seja Deus, que seja o Senhor nas nossas vidas. Amém. Oh, Pai querido, que oportunidade nós temos de crescer nesta noite, de Te louvar, de Te engrandecer, em nome de Jesus. Amém. Assentar, Jesus.